Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Luciana Riolon, eu sou fonoaudióloga e psicopedagoga. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, acione o sininho e deixe o seu like se você gostou do vídeo. Hoje iremos falar sobre um tema imprescindível para termos qualidade de vida. E, na verdade, o que nos dá a vida, o respirar. Você sabia que aquele choro do bebê ao nascer é a primeira vez onde os pulmões são inflados, eles se enchem de ar? É tão importante esse funcionamento, o inflar dos pulmões para que a criança comece a respirar sem o cordão umbilical da mãe, que quando isso não acontece, pode surgir sequelas até irreversíveis que vão atingir o desenvolvimento dessa criança ao longo da vida dela. Então, assim, respirar é extremamente importante. Aliás, é o que nos mantém vivo, é o ar que entra e sai. Bom, quando a gente fala no sistema respiratório, né, ele é formado pelo nariz e não a boca, tá? Nariz, guardem isso, o sistema respiratório é formado pelo nariz, pela faringe, a laringe, traqueia e pulmões, ok? Então, por que eu tô falando assim? Porque hoje em dia, né, muito mais que antigamente, com as alergias aumentando cada vez mais, o número de alergias alimentícias, o número de alergia a ácaros, né? A questão do ar que fica mais frio, né? As temperaturas, né? Hora calor, hora frio. O que acontece? A gente acaba desenvolvendo muitas alergias, gripes, infecções de garganta, infecção do aparelho, né, respiratório, e aí vai acontecer um fenômeno que é muito ruim, a respiração oral. Então ela deixa de ser nasal para ser oral. Quando a gente tem crianças que acabam tendo essas alergias muito cedo, esse padrão de respiração, o adequado, que seria o nasal, pode virar predominantemente oral. Eu vou falar das consequências dessa respiração oral para a nossa qualidade de vida. Ela realmente atinge muito. Então vamos lá. Bom, quem respira muito pela boca, o primeiro que ele não filtra o ar não é aquecido e também não é umidificado. O que isso quer dizer? No nariz, a gente tem vários pelinhos, e esses pelinhos, o objetivo deles é realmente filtrar ar. Então, os ácaros que a gente tem ao nosso redor, o pó, eles vão ser filtrados pelo nariz, tanto que se você assar o nariz, vai sair secreção, vai sair sujeira. Essa sujeira é realmente aquilo que restou do ar que entrou. Se você respira pela boca, né? Se você faz uma respiração oral, o que acontece? Eu sempre falo para as crianças, na boca não tem pelinho, não tem filtro. Porque todas essas partículas presentes de sujeira no ar, elas vão direto para o nosso pulmão, né? E acaba trazendo mais alergia. Então fica uma bola de neve. Então a pessoa tem alergia por conta da friagem ou por conta da questão das partículas de sujeira, da poluição. E aí fica mais alérgico porque a sujeira está entrando. Então, assim, a pessoa vive numa constante alergia, né? E aí, você não umidificando o ar e também que entra no nosso pulmão, e também não filtrando e não aquecendo, que é isso que os pelinhos fazem, o que vai acontecer? Ele vai entrar gelado, vai dar dor de garganta, vai dar laringite, a faringite, principalmente quando você está num clima mais frio. Então, o primeiro aspecto é em relação a essas doenças que vão sendo ocasionadas pela não filtração, não aquecimento, né, e a não purificação desse ar que entra. Outra coisa é que, assim, o nariz é o órgão responsável pela entrada de ar. Se você utiliza outro órgão, esse órgão ele vai ter que se adaptar para que esse ar passe. Então, quando a gente está de boca fechada, vocês podem fazer a experiência aí, na sua casa, onde está a sua língua? Feche a boca e sinta onde está a ponta da língua. Aqui, ó. Ela permanece lá no céu da boca. Se eu respiro pela boca, o que vai acontecer? Para o ar passar, ela não pode ficar com a ponta do céu da boca, então ela vai descer. Ela descendo, o que vai acontecer? Eu preciso de uma passagem desse ar. O céu da boca ele vai subir, certo? A língua vai descer e a gente vai ter problemas, na verdade, relacionados não só à dentição, né? Os problemas ortodônticos, porque eu vou ter um céu da boca mais alto, posso ter um apinhamento de dente aqui na frente, ok? A minha língua vai ficar
sempre mais para baixo, então ela vai ficar sempre numa postura de relaxamento, podendo ficar, a gente chama de hipotonia. O que é hipotonia? É quando ela fica mole, flácida. Essa hipotonia ela não acontece só da língua, de toda a face. Então você vê pessoas que são respiradoras orais, elas têm mais olheira, ela tem uma bochecha mais caída. Muitas crianças acabam falando que ela tem, né, que a gente chama isso de ceceio. Então, a língua não sobe nos fonemas que são línguas dentais, como T, D, então vai tapete, né? Fala sorvete. Então, a língua fica empurrando os dentes o tempo todo ali, também na fala. Então, dá o problema articulatório, o problema na arcada dentária, certo? E também no tônus da face. Outra questão também é em relação à postura. Se eu tenho uma face mais caída, mais hipotônica, eu tendo a ter compensações da minha musculatura. Então, quando a gente tem essa questão da face muito hipotônica, a gente acaba fazendo compensações com outras musculaturas. Então, você vê muitas vezes a pessoa tá mastigando e começa a subir o ombro. Quando eu tô subindo o ombro, o que eu tô causando aqui? Tensões e alterações posturais, tá? Quando eu tenho uma alteração postural, a minha tendência é cair e ter alteração de postura. Então, a respiração causando uma alteração postural também, tá? Dor de coluna, tensão e por aí vai. Outra coisa relacionada com a mastigação é que pessoas que têm a respiração oral, ela tem uma tendência à obesidade ou a uma magreza extrema. Come demais ou come de menos. Por quê? Come demais. Se ela mastigar, ela não respira. Então, assim, fica naquela iminência da morte. Então, se eu fecho minha boca para poder mastigar, eu vou sentir como se eu estivesse morrendo, faltando ar. São pessoas que comem de uma forma mais grosseira, com a boca aberta. Geralmente a mãe e o pai reclamam, fazendo barulho. Então, e aí, o que acontece? Mastigou, deu 2, 3 mastigadinhas, já engole. A saciação da nossa alimentação, do alimento, da fome, ela começa pela boca. E a mastigação tem relação com a saciação. Se eu não mastigo direito e vou engolindo, com a tendência eu vou comer mais, vai demorar muito mais para o meu estômago avisar o meu cérebro que eu estou saciado. Então, a pessoa acaba comendo demais e causando obesidade. Outro fator, a magreza extrema, é que assim, a pessoa é tão difícil mastigar, é tão complicado fechar a boca, e ela tenta fazer isso, que ela acaba desistindo de comer. Então, ela cansa e desiste. Então, a gente tem realmente os dois fatores. Um que causa obesidade e outro que causa magreza extrema. Outra coisa que é muito importante entender é que quando a gente respira, né, por um órgão que ele não é para aquilo que serve, né, a boca, na verdade a gente respira quando a gente está falando pela boca, mas o nariz, quando a gente não está falando, é ele o órgão responsável pela entrada do ar do ambiente, certo? Quando a gente respira pela boca, a entrada de ar é diminuída, né? É menor em relação à entrada de ar que a gente tem pelo nariz. Então, o que acontece? A gente acaba tendo uma respiração, às vezes, mais curta, mais repetitiva, certo? O nosso cérebro, ele é alimentado, né, por esse oxigênio que vai no sangue. Então, muitas vezes, ele não sabe lidar com essa falta desse ar, com esse ar que entra de forma diminuída. Então, a gente vê dois polos, ou uma pessoa muito letárgica, muito parada, né? Geralmente de boca aberta, o olhinho todo lacrimejando, porque está morrendo de sono. Eu vou falar em relação também à respiração oral e o sono. Então, você vê aquela pessoa assim, ó. Ou a gente tem outro polo, que é quando o cérebro, não conseguindo lidar também com a falta de ar, ele fica muito acelerado. Então, muitas vezes, isso é uma realidade que a gente vê muito em consultório. Vem uma criança que está falando, todo mundo fala assim, é hiperativa porque não para. E quando você vai ver, ela é uma respiradora oral, né? Enquanto você trabalha em respiração, essa criança vai acalmando e vai se organizando e não tem mais hiperatividade. Então, aí seria o fisiológico, né? Alterando o comportamento da criança. Então, a falta de ar, esse ar que entra de maneira mais diminuída, ele acaba também alterando o comportamento, ou deixando a pessoa mais hiperativa ou mais letárgica.
e para você ver como é importante a entrada, né, do ar e essa respiração ser feita de forma adequada. Respirar é vida, né, dá qualidade para a gente. Outra questão também é que essa respiração mais curta, ofegante, muitas vezes, ela pode causar uma certa ansiedade. Então, você pode ver, a ansiedade já em si, pessoas extremamente ansiosas, elas já respiram pela boca, então elas já fazem. Então, se você faça o teste aí na sua casa, respira um pouco assim para você ver como é ruim e como causa ansiedade, essa respiração curta. Muitas vezes a gente não se observa, né? Mas se você está na ansiedade, você pode observar como está a sua respiração. Ela vai estar curta pela boca e ofegante. Então, assim, imagina uma pessoa sempre, né, ter respiração curta, ofegante. Então, qual a qualidade de vida que ela tem? Ansiosa, apressada, que é tudo ao mesmo tempo. Então, é bem complicado, tá? A questão também, sono agitado, né? Como que fica a questão do sono quando eu respiro, né, pela boca? Ele fica agitado, entrecortado, porque assim, a língua tem que permanecer. Muitas vezes a gente até fica com a boca aberta e a língua fica lá no céu da boca. Você tá com a boca aberta porque você relaxou a musculatura, mas a língua tá lá. Então, se eu tô respirando pelo nariz, né? Agora, se eu tô assim, ó, babando no travesseiro, aí eu viro a cabeça e daqui a pouco o que acontece? Minha língua vai cair lá para trás. Então, assim, o que vai acontecer quando a língua cai para trás? Eu vou ter uma apneia ou microapneia. Tem crianças que chegam a ter, assim, 28 microapneias por noite. Vamos pensar, se eu tenho tantas microapneias, como que fica o meu dia seguinte? Se eu não entro naquele sono, né, mais profundo, aquele sono que eu já falei em outros vídeos, que causa aprendizado, porque a aprendizagem que a gente tem durante o dia, ela se acomoda no nosso sono. Então, se meu sono não é de qualidade, eu não entro no sono profundo, o que vai acontecer? Eu não vou aprender direito. No outro dia eu tô mais cansada. Eu fico agitada, irritada, com falta de atenção. Mas imagina isso ocorrendo dia após dia, né? Então, assim, qual a qualidade de vida que tem uma criança, qual a qualidade de aprendizagem que tem uma criança que tem uma respiração oral, né? Então, é extremamente importante a gente ficar de olho na respiração das nossas crianças, dos nossos filhos e ver a questão da respiração bucal ela é tratada dentro da fonoaudiologia como síndrome do respirador bucal, né? Ou síndrome do respirador oral, porque ela pode vir por várias doenças, né? Pode vir por alguma síndrome que já tem hipotonia dentro da síndrome, como a criança que tem síndrome de Down, mas ela pode vir por uma alergia. E aí, se a gente pensar, né, em crianças, por exemplo, dentro do transtorno do espectro do autismo, que eu falo muito, eles também podem ter por causa das alergias. Outro vídeo que eu coloquei da questão olfativa, né, gustativa, né? Muitas crianças têm uma hipersensibilidade olfativa e aí respira pela boca para não sentir o cheiro e não se irritar. Então, assim, ela acaba tendo ali uma compensação, porque ela tem uma hipersensibilidade nesse sensor, mas por outro lado também ela vai ter todas essas consequências que são ruins e acabam atrapalhando a qualidade de vida dessa pessoa. Quando você trabalha a respiração oral, né, para a nasal, que é adequada, a pessoa começa a perceber, tô dormindo melhor, minha qualidade de vida tá melhor, eu tô menos ansiosa, eu tô conseguindo ter mais atenção, eu tô aprendendo melhor, a qualidade de vida muda, né, do adulto, da criança, de qualquer um que acaba entrando para esse tratamento, essa avaliação, tá? Então, acaba essa atenção que a gente tem aqui, melhora a postura, melhora a qualidade de vida, porque respirar é viver, como já dizia, né, o poeta. Bom, e aí, como que é esse tratamento? Ele é em conjunto, ele é multiprofissional. Não dá para um profissional trabalhar sozinho. Por quê? A fono vai trabalhar a adequação da respiração, propriamente dita. Só que para adequar a respiração, eu preciso saber qual que é o fator, né, que está causando a respiração oral. É alguma coisa, por exemplo, de adenoide, que a gente sabe que assim, adenoide, né, quando ela está hiperatrofiada, ela está aumentada, né, é uma parte aqui do nariz aumentada, ela fecha totalmente, a pessoa não tem passagem de ar. Então, vai precisar fazer um tratamento com o otorrinolaringologista, saber se tem, por exemplo, permeabilidade nesse nariz, se nariz passa ar, porque às vezes ele tem realmente
alguma obstrução aí que precisa ser interferida, né? Precisa ser tratada pelo otorrino. Tem alteração, né, da arcada dentária, precisa passar com ortodontista para a gente trabalhar isso também, porque o céu da boca subiu. E é importante eu falar, até 9 anos, a fissura que a gente tem no céu da boca, né, o osso, ele é claro que a gente não vê porque tem a pele, né? Mas ele não é ainda, não está totalmente estruturado, então ele tem uma mobilidade. Então, quando você coloca um aparelho numa criança até 9 anos para a adequação do céu da boca, é muito mais fácil, mais simples o tratamento e menos dolorido se você pegar um adolescente, por exemplo, depois dos 9 anos para fazer esse tratamento. Então, assim, acertar, né, essa mordida, acertar esses dentes, acertar esse céu da boca. Então, assim, é um trabalho em conjunto. Muitas alterações, né, de posturais precisa da entrada também do fisioterapeuta, né? Vai realmente esse tratamento multiprofissional, né, para que realmente essa questão da respiração possa ser adequada. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido esclarecedor. Respirar é muito importante para nossa vida, faz parte da nossa qualidade. Muitas pessoas acabam tendo, assim, até ficam deprimidas e não sabem que é a respiração que está dando isso, não é só a parte emocional. A respiração também tem a ver com o nosso emocional, então muitas vezes a gente também precisa de um tratamento aí da psicologia junto. Tudo vai da visão que o fonoaudiólogo tiver, né, da avaliação que o fonoaudiólogo for fazer na criança, no adulto, né? Isso é muito importante. Então, a gente é multifatorial. Todas as questões, né, de saúde são multifatoriais, não é o único fator que causa tudo isso. Então, a gente precisa estar atento. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu comentário e até um próximo vídeo.